Então, seguindo, é a nossa última pergunta, né? Eu Eita, disse que que não beleza. seriam muitas. Uma pessoa não quis se identificar, né? Porque Certo, é seu direito. tem seu direito e também é sobre algo Deus que abençoe você também. é bem específico em relação à doutrina católica, Hum. né? E a pessoa pergunta o seguinte: dentre todas as polêmicas, o que o senhor poderia dizer sobre o documento fidúcia? Né? Que Hum. foi aquela polêmica que muitas pessoas comentaram que o Papa Francisco disse que era para abençoar casais homoafetivos, homossexuais. Né? Ele até se retratou, depois de um tempo eu vi ele falando que a benção era para a pessoa, né? Não para a união homossexual exatamente, mas enfim. Foram muitas coisas faladas, isso não é um assunto recente, né? Tem meses já, então que o senhor comente um pouco sobre essa questão. Então, a primeira coisa da gente saber é que o documento ele não foi diretamente do Papa Francisco, ele foi da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ele foi lançado em dezembro do ano passado e ele traz uma perspectiva pastoral. Vamos entender. Existem na igreja, né? É uma igreja só, mas existem perspectivas a partir das quais você trabalha. Existe uma perspectiva, por exemplo, dogmática. É aquela que traz o ensinamento, a doutrina, né, da igreja. Existem às vezes as perspectivas teológicas, como por exemplo, você vai tentar entender aquilo ali a partir do plano de Deus. Aquela realidade específica, né? A igreja estuda muito isso, faz muito, tentando ver aquela realidade que nós estamos vivendo a partir do olhar da fé. E existe a perspectiva pastoral. O que é isso? A igreja é mãe. Além de ser mestra, de ensinar a verdade, ela é mãe. Então, ela deve estar atenta às realidades de seus filhos. E estando atenta, veja, a igreja não pode negar que no seu seio e na sociedade onde nós vivemos, existem realidades que não correspondem à doutrina da igreja sobre o matrimônio. Vamos recordar a linha de catecismo. Qual é a doutrina da igreja sobre o matrimônio? O matrimônio é um sacramento. Né? Jesus nosso Senhor elevou a união entre um homem e uma mulher à dignidade de sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus. Através daquela celebração litúrgica, a celebração sacramental, a graça de Deus age diretamente na vida daquelas pessoas. Nós temos na igreja 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Em cada uma dessas celebrações, pelo fato mesmo da sua celebração, né, a igreja usa a expressão latina ex opere operato, quer dizer, pela própria celebração, o efeito acontece. Né? Existem outras que são diferentes, que a gente chama de ex opere operandi. Por exemplo, a igreja abençoa a água benta. A água benta ela tem efeito? Tem, se você tiver fé. Se você acreditar que a água benta tem efeito, ela realmente gera efeito em você. Que não é sacramento, é um sacramental. Exatamente, ela não é um sacramento, é um sacramental. Os sacramentos, pela própria celebração, ela gera o efeito. Ok? Por isso que são diferentes. O sacramento gera o efeito pela própria celebração, o sacramental depende da fé da pessoa. De quem está recebendo. De quem tá recebendo. E assim, as cinzas, a água benta. Exatamente. Os sacramentais em geral, a medalha de São Bento e tal. A medalha milagrosa, né, de Nossa Senhora das Graças. Agora veja. O sacramento do matrimônio, então, para ser celebrado, deve acontecer entre um homem e uma mulher batizados. Ok? Essa é a perspectiva. Isto não se questiona na igreja. Isso foi deixado pelo próprio Jesus. Né? Pelo próprio Jesus. São Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios, né, ele recomenda. São Paulo a gente sabe que ele não era casado. Né? Ele foi um homem que viveu celibatário para a pregação do evangelho, e ele chega até a recomendar esse estado de vida. Ele diz, né, para o pessoal lá em Corinto que se eles conseguissem viver assim, ótimo. Se, por exemplo, ele diz para as viúvas, né, se a mulher, se o esposo morreu, eu recomendaria que ela permanecesse assim, vivesse só para o Senhor. Se ela não acha que dá para viver assim, que se case, mas somente no Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que é com uma pessoa que compartilhe a fé. Veja, podia até que ela fosse casada antes com um homem que não era cristão. Mas se ela já é cristã e agora vai casar de novo, então que seja com um cristão. Né? É a recomendação de São Paulo. E se ela é mulher, que seja com um homem. Sim,
Então, isto aí está posto. O sacramento do matrimônio não se mexe nessa doutrina. Agora, a igreja vai poder fechar os olhos para dizer assim que todas as famílias cristãs católicas vivem isso? Não. Existem realidades que fogem a isso. Por exemplo, existem realidades de casais que se casaram na igreja e que o casamento, por tantos motivos, não deu certo e os dois precisaram separar-se, né? E aí, algum dos dois, ou os dois até, constituem novas famílias. Esses não vão poder, por exemplo, celebrar o sacramento do matrimônio, porque o sacramento do matrimônio é até que a morte os separe. Então, os dois casaram, separaram com o tempo e os dois continuam vivos. Se eles constituem um novo laço, né, de casamento, de união estável, não poderá acontecer na igreja, porque o sacramento é até que a morte separe. Vai ter que um esperar o outro morrer, para que depois da morte do cônjuge a pessoa possa casar na igreja. E aí quem morrer primeiro, né, deu o azar. Foi-se. Mas veja, a igreja não pode negar que isso existe. Depois, a igreja não pode negar, por exemplo, que existem pessoas que começam a conviver, a morar juntas. Sem o sacramento. Sem o sacramento. A igreja não pode negar, por exemplo, que existem em seu seio pessoas que manifestam uma tendência homoafetiva. Por exemplo. E que sentem atração por uma pessoa do mesmo sexo e querem constituir uma união estável com aquela pessoa. A igreja não pode negar que isso existe. Agora, como ela vai lidar com essas situações? Isso não é um tema simples, né? Já faz muito tempo que a igreja vem debatendo. Quem, por exemplo, ainda não conhece, tem uma exortação do Papa chamada Amoris Laetitia. Muito boa. Sobre o amor na família. Isso. Já li, muito boa. Exatamente. Muito boa. E ele traz muitas perspectivas disso. Que é preciso acompanhar cada caso. Não existe uma resposta pronta para todos os casos. E isso deixa muita gente de orelha em pé. Porque tem gente que gosta só da resposta pronta. Sim. Deus não é um Deus de resposta pronta. Ele é um Deus que gosta de provocar. Ele gosta de provocar. Pois bem, então a igreja não apresenta respostas prontas para tudo isso. Mas como ela é mãe, ela precisa cuidar desses casos. Precisa cuidar de cada pessoa dessa. Então o que a igreja nesse documento, né, Fiducia Supplicans, estava falando? Estava falando a respeito das bênçãos, né? De que os fiéis pedem naturalmente a bênção à igreja. Graças a Deus. É missão da igreja santificar. Desde que Deus chamou Abraão, disse que chamou Abraão para que ele fosse uma bênção. Ser tu uma bênção. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, abençoar é algo próprio da natureza da igreja. O documento que a Congregação para a Doutrina da Fé lançou tinha essa perspectiva de dizer, opa, olha, essas pessoas, as pessoas que estão nessas situações que nós chamamos de irregulares, né, diante do sacramento do matrimônio, reconhecendo que é uma realidade existente. Elas são realidades que existem, embora diante do que a igreja pede para o sacramento do matrimônio, elas sejam consideradas irregulares. A pastoral familiar chama de casos especiais, né? Eu sou o padre responsável da pastoral familiar, então tem que falar uma coisinha. Então, diante desses casos, destas situações, a igreja não pode negar a bênção à pessoa. Porque Jardel creia, mesmo nós estando no século XXI, existe ainda uma resistência muito grande à pessoa. Veja, eu posso discordar da prática pessoal, mas eu não posso, por causa disso, fechar a pessoa nisso. E excluí-la totalmente por Sim, conta disso. Sim, não pode acontecer uma coisa dessa. Então, o que a igreja quis dizer? A igreja quis dizer que o cristão católico que vive numa situação que não é aquela do sacramento do matrimônio, que vive numa situação irregular, num caso especial, ele não está excluído da igreja. A igreja é mãe. A igreja acompanha. A igreja se aproxima de cada pessoa dessa. É claro que a igreja não vai poder abençoar a união. O Papa Francisco esclareceu isso.
Né? Sim, sim. Isso talvez não tenha ficado tão claro no documento, as pessoas fizeram um pouquinho de confusão. Logo quando o documento foi lançado, foi aquele impacto, porque as pessoas não liam o documento. Numa expressão bem nordestina, foi um ribuliço. Foi um Foi um ribuliço. ribuliço. As pessoas não leram o documento e começaram a falar do que não sabiam. Isso é típico, né? Típico. Olha, a pessoa não gosta de ler. A igreja tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa que ela já nos ensinou nos seus documentos. As pessoas não gostam de ler. Então, às vezes não leram, às vezes não interpretaram bem. E aquilo gerou um problema. Ah, não, a igreja agora está autorizando que se abençoe uniões que não correspondem ao sacramento do matrimônio. Nada disso. Pessoas até, padre, chegaram a comentar, né, e que isso é inconcebível, né? Eu acredito que a igreja nunca, nunca em sã consciência, enquanto tiver um pastor, né, segundo o coração de Deus mesmo, vai permitir, por exemplo, um sacramento para duas pessoas homoafetivas. Alguns até Então. entenderam como sendo isso, porque tem uma tendência natural de aumentar tudo mesmo. Sim, então. Né? Por isso que eu estava dizendo, assim, por isso que eu comecei falando sobre o sacramento. O sacramento é algo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e que a igreja não tem autoridade para mudar. Né? É como aquela outra polêmica do sacramento da ordem. Ah, pode-se conceder a ordenação para mulheres? Não. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando escolheu os apóstolos, escolheu apenas homens. E os apóstolos, para escolher seus sucessores, foram apenas homens também. E nem ordenar casados. Sim, a igreja não tem autoridade para isso, para mexer nisso. Mas a igreja teve que dizer isso explicitamente. São João Paulo II, né, em 91, se eu não estou enganado, lançou um documento sobre a dignidade das mulheres e nisso ele tocou no assunto, dizendo que estava definido de que a igreja não tem autoridade para conceder o sacramento da ordem para mulheres. Por quê? Porque isso está na raiz do sacramento, que seja concedido a um homem batizado. Na raiz do sacramento do matrimônio está que seja entre um homem e uma mulher e batizados. Isso a igreja não pode mexer. Não pode mexer. A bênção para o relacionamento é o sacramento. É o sacramento. É por isso que o Papa não, a Congregação para o Clero, e o Papa esclareceu isso, disse que se pode abençoar a pessoa. Né? E aí até, padre, sim, padre, com certeza. Sua bênção. Naturalmente acontece Sim. isso, né? Quantos homossexuais não já disseram, padre Josmar, sua bênção, o senhor não vai deixar de ir. Exatamente. Como a pessoa, ninguém olha para isso. Qual é a escolha afetiva da pessoa? Isso não é o mais importante. A pessoa não se resume a isto. E aí é que tá. Nessa perspectiva, o sacramento do matrimônio não se pode mexer. Mas isto não significa, então, essa pessoa está excluída de qualquer tipo de bênção. A pessoa pode ser abençoada. A pessoa pode receber esta bênção. Isso é uma graça de Deus. A bênção é uma coisa que é para a gente derramar mesmo. Nós fomos constituídos para abençoar. Talvez não aquela situação, pela irregularidade. Mas a pessoa, com certeza. Sim. Deus nos quer. Deus nos ama. Não é porque eu estou numa situação que é irregular que Deus deixou de me amar. Deus pensou em nós, Jardel, desde antes da fundação do mundo. Deus nos ama desde a eternidade, cada pessoa. Cada pessoa. Então a gente não pode negar a bênção a ninguém. É isso que o documento está deixando claro. Para que os católicos em si, os padres não negavam não uma bênção para alguém, mas é porque a gente precisa quebrar isso na gente. Deixar de pensar isso. Que infelizmente tem muita gente que se escandaliza. Chega uma pessoa nesta condição, né, irregular, numa nova união, um homossexual, alguma coisa assim, e a pessoa ia pedir a bênção, e às vezes o católico se escandalizava com aquilo. E pode. Então, a igreja está deixando claro. Pode. Mas a união continua sendo irregular. Sim. Então, a igreja, como mãe, se aproxima, conversa, mostra o caminho, propõe uma perspectiva. E aí depende da pessoa acolher. E até, padre, ainda falando sobre essa questão,
Né? Existem muitas pessoas que falam o seguinte, ah, tem um homossexual que casou de fato mesmo assim com uma mulher, né? Apesar de que tinha orientação sexual, Sim, mas preferiu seguir o caminho que foi proposto, né? O da sim, obediência ao evangelho, da obediência à fé, né? E assim, tudo isso também para deixar muito claro de que o que se queria dizer na Congregação da Doutrina da Fé ao elaborar o documento, né? E, sobretudo, o posicionamento do Papa Francisco é a bênção para a pessoa e não para a relação homoafetiva, ali propriamente dita. sim. E aí, é assim, por isso que eu quero insistir um pouquinho nisto, também para que você que está nos acompanhando compreenda, o documento não é específico sobre a união homoafetiva. Quando se toca nesse assunto, é para todos os casos de irregularidade. Porque, olha, senão a gente vai achar, né, que a igreja está com a cabeça focada nisto, e não é o caso. Sim. A união homoafetiva, ela está tratada pela igreja dentro dos casos especiais. São situações várias. Porque senão, olha, às vezes você pode pensar que o caba, porque é hétero, pode fazer o que quiser. Que a igreja fecha os olhos para isso. De jeito nenhum. Conversa nessa não, viu? Veja, a pessoa, existe uma orientação. Existe uma perspectiva dada pela igreja. Sim, assim como se for um hétero ainda solteiro, sem o sacramento do matrimônio, por exemplo, pode ser sua namorada, pode ser sua noiva, não é? O ato sexual ainda não é visto com bons olhos e é pecado. A igreja deixa claro isso, né? Sim, é por isso É que hétero, mas tem regra. sim, a gente precisa viver a castidade. A castidade é uma coisa boa, meu irmão, minha irmã, é uma coisa bonita. A sexualidade é uma força que está dentro de nós. Foi colocada por Deus. Então é uma coisa boa. É uma coisa boa. Ela nos faz amar. Sabe o que seria a gente se a gente não tivesse a sexualidade? A gente seria uma pedra. Vivendo pra gente mesmo. E mais nada. Pra mais ninguém. A sexualidade é que faz a gente amar. Veja, a sexualidade, por exemplo, é que faz a gente amar as pessoas que estão ao nosso redor. É porque a gente fechou a sexualidade na relação sexual genital. Não é isso. A sexualidade é um impulso para o amor. Então, se eu amo uma pessoa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, pessoas que eu gosto, né, pessoas de quem eu sou fã, isso é a sexualidade atuando em mim. Agora, Não o essa sexo, sexualidade. a Então, a sexualidade. sexualidade. Para que se entenda também, Sim, vai que... exatamente. A sexualidade. Agora, existe dentro dessa perspectiva aquela pessoa com quem esta sexualidade vai se manifestar também através da relação sexual genital. Agora, para que ela seja verdadeira, veja, a relação sexual, neste ponto, ela é pensada por Deus com duas funções. Com duas, nós dizemos assim, duas propriedades. Primeiro, uma propriedade unitiva e depois uma propriedade procriativa. Unitiva, quer dizer o que com isso? Que é para o bem das duas pessoas. Né? É para o bem dos dois. Por isso que, quando a gente fala em bem dos dois, se deve pensar na dignidade dos dois. Se existe uma forma de ter relação sexual em que um é mais e outro é menos, em que um tem mais, né, experimenta mais e o outro menos, isso também não é querido por Deus. Veja. Então, também neste sentido, né, a relação sexual, para que ela seja vivida da forma como Deus pensou, ela deve expressar a igual dignidade dos dois. Um não pode ser o objeto do outro. Né? E aí eu não vou entrar mais em detalhes não, porque não me convém. Mas... E também não é o tema. Exatamente. Né, pai? Mas veja, isso é a perspectiva unitiva. E a outra é a procriativa. Os dois, quando se unem também nessa perspectiva de gerar uma nova vida. Deus concede àquele casal aquilo que é próprio dele. Gerar vida. Olha que beleza. Agora, quando isso é vivido fora da realidade matrimonial, sempre é mentiroso. Sempre. Porque alguma das duas realidades vai ficar de fora. Ah, porque é pelo bem dos dois, é para que porque os dois se amam e tal. Mas aí precisa recorrer à anticoncepcional.
Precisa fazer alguma coisa exatamente para que aquilo não gere uma vida. Então está cortando uma dimensão importante. Veja. E também não pode ser só para gerar vida. Veja. Não pode ser só para isso. Porque senão, então, aí vai para laboratório. Não, se a perspectiva é só gerar vida, então pega o espermatozoide de um óvulo do outro, faz a fecundação in vitro e coloca lá. Não. É também o bem dos dois, a união dos dois. Veja, uma vida é fruto de amor. É fruto do amor de duas pessoas. Não é simplesmente fruto dos órgãos, nem dos gametas. É fruto do amor. Ou só do prazer dos dois. Sim, é fruto do amor dos dois. Então, por isso... E por que eu entrei nesse tema todinho? Para dizer que não é só olhar assim, porque é o homossexual. Não. Também você que vive essa perspectiva heterossexual, que tem, não é, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa, também deve pensar, opa, a minha afetividade, se eu sou cristão, então a minha fé deve tocar também nesse ponto. Também nesse ponto. E que é importantíssimo. Oh, demais. Né?